Bom dia. Queria iniciar agradecendo aqui o tempo de vocês, a presença de todos vocês aqui nessa manhã conosco, em especial do Rodrigo Binotti, sócio aqui da área trabalhista, trabalha comigo diariamente, tem enfrentado aí os desafios dessa lei junto comigo. Também da Laura Pinheiro, nossa querida cliente especialista em direito do trabalho, compliance, que vai dividir um pouco da experiência dela no assunto, dessa nova legislação, inclusive das práticas de ESG. Eu acho que vai ser uma manhã muito enriquecedora, porque é um assunto importante, atual, urgente, e de interesse de todo mundo, né? E agora com uma lei jovem, nova, que ainda precisa de regulamentação, mas que traz algumas obrigações para a empresa. Bom, a gente vai falar hoje sobre a Lei de Igualdade Salarial e Critérios Remuneratórios, Lei 14.611 de 2023, publicada logo no início desse mês, no dia 4 de julho. Desse mês, não, desculpa, do mês passado, a gente já iniciou agosto, né? Entende-se que esse debate é urgente, é importante, como dito antes, porque, como se sabe, o mercado de trabalho hoje nacional, ele não é igualitário. Existem diferenças de gênero que devem ser observadas, o trabalho da mulher deve ser privilegiado, deve ser visto com cuidado. A gente tem dados históricos que comprovam que hoje o número de mulheres no mercado de trabalho ele é inferior ao de homens, o salário, por vezes, também, enfim. Então, é preciso que se tenham ações afirmativas, leis que cuidem do tema, porque uma vez que há uma lei, a gente tem um caminho para ser seguido. A gente tem uma imposição legal que precisa ser observada, sob pena de aplicação de multa. Então, uma vez que isso aconteça, não que isso seja uma solução, mas é o início para que se fomente, sim, a igualdade da mulher e do homem no mercado de trabalho. E não só do gênero, né? Mas também de etnia, raça, nacionalidade, idade. A lei não trata só da igualdade de salário entre homens e mulheres, mas da igualdade de salário, de critérios de remuneração para o profissional, independente da sua característica pessoal, né? Independente da sua raça, da sua religião e do seu gênero. A gente tem diversos dados que constatam a desigualdade, não só entre homens e mulheres, mas diversas outras formas. A gente trouxe alguns dados aqui do IBGE, né, de 2022, que diz que uma mulher brasileira recebe, em média, 78% do que um homem hoje recebe, né? A hora de trabalho de uma pessoa negra, ela vale 40% a menos do que uma hora de uma pessoa branca. Então, é preciso que se tenha um olhar atento, é preciso que se legisle sobre o tema, que se tenham ferramentas para fomentar um mercado de trabalho mais equânime, plural e com garantia de progressão, ascensão profissional para todos, né? É isso que essa lei traz e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Rodrigo vai abrir aqui o tema falando sobre a lei, né, trazendo um pouco dessa alteração, Rodrigo. Então, passo a palavra a você. Obrigado, Cris. Obrigado, Laura, pela presença e todos que estão aqui compartilhando esse momento legislativo aqui dessa nova lei da 14.611, em que as empresas, em sua maioria, já estão levantando algumas dúvidas, né? É uma realidade, como dito pela Cristiana, a gente tem essa publicação dessa lei no dia 4, então amanhã já teremos um mês dessa legislação e, de fato, está levantando muitos aspectos sobre como vai fazer, como as empresas vão adotar as medidas, se o artigo 461 da CLT sobre equiparação foi alterado ou não. Então, nesse primeiro momento, o que eu vejo, assim, é que é preciso ter muito cuidado, porque o propósito do legislador na edição dessa lei é fazer com que as empresas, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro mês que nós temos aqui, olhem para dentro dos seus setores, né, olhem para dentro da sua organização e se preparem, né, para o futuro, porque a lei condiciona, né, que haverá modernização dessa lei, e olhem para dentro da empresa no sentido de combater a desigualdade salarial e privilegiar a isonomia. Mas não, como dito pela Cris, não só uma questão entre homens e mulheres, né? A ideia do legislador, em momento algum, afastou o combate a qualquer tipo de discriminação.
Então, apesar de dispor, né, o artigo 1º da referida lei, ele dispõe sobre a igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens, inclusive fazendo constar essa premissa no artigo 1º, a gente vê aqui que o principal objetivo é, de fato, garantir a igualdade salarial, não apenas de critérios remuneratórios entre homens e mulheres, mas também coibir a discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. Passando um pouquinho aqui nesse slide que a gente está mostrando para vocês, a lei é taxativa, ela define mecanismo para garantir a igualdade salarial, mas a gente pode dizer que ela não cria especificamente, o que levanta dúvidas de como definir esses mecanismos. Então, o próprio inciso 1º aqui, que a gente demonstra aqui, já mostra que a palavra mecanismo dá uma ideia de muita abrangência, né? Então, as empresas deveriam criar mecanismo de transparência salarial e de critérios remuneratórios, incremento da fiscalização contra a discriminação. Como vai acontecer isso? Como será esse incremento? Como as empresas se preparam? A lei é um pouco falha nesse sentido, apesar de estar taxativamente disposta dessa forma que vocês estão vendo no slide. Disponibilização de canais específicos para denúncia de discriminação salarial. Muitas empresas, até já conversei internamente aqui no escritório, muitas empresas já falam que existe um canal, e que esse canal de denúncia ele tem uma abrangência muito, muito grande para qualquer tipo de denúncia, e provavelmente estaria ali nesse canal a eventuais alegações de discriminação salarial. Seria isso mesmo que a lei prevê? Né? O fato da empresa já ter um canal de denúncia é suficiente? Ainda não se sabe, mas pelo que diz aqui o inciso 3, é um canal específico. Então, surge a dúvida, a empresa teria que fazer, além do seu canal de denúncia, né, que a gente vê no Código de Ética, aquelas coisas todas, teria que fazer um canal específico também para discriminação salarial? Me parece que sim, mas não seria redundante? Então, tem muito que se debater sobre essa lei. Aí, continuando, fala um pouco da promoção e implementação de programas de diversidade. Não é definido que programas são esses, como serão esses programas. Fomenta a capacitação e formação de mulheres para ingresso e acessão no mercado. Esse, para mim, é o real objetivo da lei, né? As empresas fomentar, capacitar as mulheres para que possam concorrer com os homens e, com isso, combater a desigualdade salarial. Então, apesar desses mecanismos, o que a gente vê é que não há uma regra ou uma orientação específica. Como se dará a fiscalização, como se criar esses programas, né? Às vezes, as empresas podem vislumbrar uma ideia, mas, de repente, essa ideia não é suficiente no futuro processo de fiscalização pelos órgãos públicos. Partindo aqui um pouco para o slide 6, vocês estão vendo, que é bem importante, é dizer que os requisitos da equiparação salarial, em momento algum, foram alterados. Tá? Em momento algum, houve ideia do legislador em alterar os requisitos do 461. Isso é muito importante que se diga, né? Então, isso reforça a ideia de que a nossa legislação, a legislação brasileira, é muito forte, seja pela CLT, seja pela Constituição, ela combate a discriminação de qualquer gênero, tá? Mas não há que se falar, né, em alteração dos requisitos do caput do 461. Né? Então, a gente traz aqui até a redação desses artigos, e passando um pouco aqui para o slide 7, que eu acho até bastante interessante, que me reforça a ideia do que foi falado anteriormente, né? Porque traz aqui que o objetivo da nova lei não é simplesmente alterar a CLT, e sim combater ainda mais a desigualdade. Tanto é assim que foram criados, né? Aí sim, no 461, parágrafo 6º, parágrafo 7º, prevendo ali uma indenização por danos morais, além de uma multa. Ou seja, além de toda a discussão possível de equiparação salarial no âmbito judicial, né, onde se discute as diferenças salariais entre um e outro, entre uma e outra, a lei agora, o artigo 461, prevê a possibilidade de indenização por danos morais e uma multa no total de 10 vezes o valor do novo salário do empregado. Então, esses são, de fato, as alterações do artigo 461, os acréscimos dos parágrafos 6º e 7º. Pode passar, Cris, por favor. Aqui, nesse slide, é importante dizer, novamente, né, porque os requisitos da equiparação salarial
permanecem inalterados, né? E já passando aqui até a palavra para a Cris novamente, que vai entrar efetivamente, acredito que seja maior as dúvidas dos clientes, dos demais aqui presentes, são sobre as medidas e o processo de fiscalização e as melhorias que essa lei ainda precisa. São melhorias e processos de fiscalização que não são definidos por nós aqui, que a gente está, na verdade, opinando, e sim uma garantia prevista na lei, né? O artigo 6º, ele promete, né, uma instituição de fiscalização e um protocolo a ser seguido. Da mesma forma que o artigo 61, o artigo 1º diz que haverá, né, a possibilidade de modernização dessa legislação. Então, é importante aqui dizer que a isonomia salarial é prevista na nossa Constituição e no 461, não foram alterados, e que a ideia legislativa que será melhorada, isso é um fato, veio com a ideia, de fato, de combater ainda mais a desigualdade salarial. Obrigada, Rodrigo, pelos seus esclarecimentos. E como você falou, a gente passando especificamente agora para as medidas de transparência que são definidas aí no artigo 4 da nova lei, são 5 medidas, né? Tem havido alguma discussão sobre quem ficará responsável por cada uma dessas medidas, acho que deve haver uma divisão aí entre o público e privado. Uma das 2 primeiras medidas, né, são os mecanismos de transparência salarial de critérios remuneratórios e o incremento da fiscalização contra a discriminação salarial. Entende-se que essas medidas, né, vão ser implementadas pelo governo. Um dos mecanismos de transparência já fica claro que é o relatório de transparência que vem definido no artigo 5º, né, o próximo artigo da lei, que as empresas com 100 ou mais empregados vão ter que elaborar. A fiscalização, o aumento dessa fiscalização é um caminho que eu acho que vai acontecer em breve, né? Tem um concurso aí aberto para auditores fiscais, os órgãos de fiscalização têm falado muito isso, então é um ponto que vai estar na visão, na agenda deles, né? A gente teve recentemente também a lei do programa Emprega Mais Mulheres, que eu acho que tem que ser analisada em conjunto com a lei da igualdade salarial. Ela também já está exigindo muito da fiscalização do trabalho, o olhar está atento para esse tema, então temos que esperar essa fiscalização aconteça assim que as regras forem claras, enfim, que se normatize como essa fiscalização deverá ocorrer. A outra medida é a disponibilização de canais específicos para denúncia contra a discriminação salarial. Como o Rodrigo disse, muitas têm perguntado. Esse canal pode ser o mesmo canal para denúncia de assédio, o mesmo canal para qualquer irregularidade que esteja acontecendo dentro da empresa. Não há uma resposta fechada, né? Então, se esse for divulgado com precisão, que o canal recebe as denúncias de assédio e também de discriminação salarial, a gente até entende que pode ser possível agora, a princípio, né, diante da falta de regulamentação específica sobre esse tema, porque uma vez que o empregado procura, a empresa procura o compliance para fazer essa denúncia, se a ele é imposto assim, uma outra tecla para apertar, um outro número para dividir a denúncia dele por temas, eu acho que você já inibe a denúncia. Então, entendo que a fiscalização vai ter um olhar preciso com relação a isso. A princípio, olhando a letra fria da lei, tinha que ser um canal só para isso, independente de você já ter um canal para denúncia de assédio, de outras irregularidades que o empregado entenda que existam naquele ambiente de trabalho, teria que ter um canal específico para isso. Fora o canal dentro da empresa, é possível que tenham canais específicos no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego, na própria plataforma que o governo vai criar para dar transparência a esses dados, para que se façam denúncias sobre o tema. Muito eu tenho escutado dos sindicatos que eles também vão disponibilizar um canal para isso, para receber essas denúncias e para acompanhar as medidas de transparência, de igualdade salarial, de critérios de remuneração dentro das empresas que os seus representados estão trabalhando, né? Passando para a próxima medida agora, a gente tem a promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho para a capacitação dos empregados em geral, não só para os gestores, para os líderes, mas para que todos estejam cientes da importância do tema, né? De se ter um ambiente de trabalho com igualdade salarial, com isonomia, podendo-se prever a progressão de carreira, a ascensão de todo e qualquer profissional,
visando a sua qualificação, não a sua característica pessoal. Então, é importante, muito, muito importante que esse programa exista, que a empresa olhe para dentro de casa, programe isso para uma equipe multidisciplinar, RH, compliance, eventualmente comitê de diversidade, que elabore esse programa e aplique de forma recorrente e que tenha meios de aferir o resultado, né? Depois de que você implementou o programa, como é que está o seu público de empregados? Como é que estão os cargos de gestão, de liderança? São ocupados por indivíduos plurais, por profissionais capacitados, independente do seu gênero, da sua etnia? Acho que isso vai ser muito importante, né? Uma outra medida é o fomento à capacitação e à formação e permanência de mulheres no mercado de trabalho. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer esses programas para capacitar essas mulheres em iguais condições dos homens, né? Acho que também, de novo, a gente pode olhar para o programa Emprega Mais Mulheres. A gente tem ali algumas medidas facultativas que o empregador pode lançar a mão para fomentar a capacitação dessas mulheres, seja quando ela retorna da licença maternidade, né? Procurando um horário de trabalho mais flexível, em que ela possa coordenar a sua volta com cuidado, né, a sua familiarização de novo com aquela empresa da qual ela ficou fora por algum período, como é que está o departamento dela, a suspensão do contrato de trabalho para capacitação dela, são medidas que já estão previstas nessa nova lei também, que podem ser utilizadas para o empregador para fomentar a capacitação dessa empregada mulher no ambiente de trabalho. Agora, passando acho que o artigo que traz mais dúvidas e até uma certa ansiedade, né, para a gente, que é quando a gente fala no artigo 5º do relatório de transparência salarial. As empresas hoje, com 100 ou mais empregados, elas deverão publicar semestralmente um relatório de transparência salarial de critérios de remuneração, sempre observada a LGPD. Então, os dados eles têm que ser anônimos, né? Essas informações elas têm que permitir para o poder público e para a população em geral, porque elas vão ser publicadas, né? Que a gente possa analisar objetivamente se aquela empresa está observando a igualdade salarial e de função entre homens, mulheres e todo o seu público profissional, né? A gente não tem ainda as regras desse relatório. Imagina-se que elas vão ser lançadas em breve, né? Deve ter um decreto regulamentando isso, porque é preciso que todas as empresas produzam um relatório igual, para que os dados sejam claros, né? E assim, deixem transparecer como está o mercado de trabalho hoje, nacional, na sua realidade, né? Não dá para cada empresa preparar um relatório e entender que ele deve ser assim ou de outra forma. Então, é preciso que tenha uma norma regulamentando este relatório e a gente está prevendo que ela vai sair em breve, assim como a norma que vai regulamentar a forma de fiscalização, não só desse relatório, mas, enfim, das outras todas as medidas que têm que ser adotadas pela empresa para garantir a igualdade salarial e de critérios de remuneração. Então, o momento de a gente se preparar para elaborar esse relatório, né? O que se pensa aqui? Quais são os passos que a empresa deve ter para poder estar pronta quando as regras para esse relatório serem elaborados vierem a ser publicadas? Acho que o primeiro é envolver uma equipe multidisciplinar, como a gente falou antes, né? Pensando no RH, no jurídico, compliance, eventualmente num comitê de diversidade que a empresa já tenha. E feito isso, né, analisar ou elaborar mesmo, caso a empresa não tenha, uma política de cargos e salários, com regras claras, critérios objetivos, para que todos os profissionais, independente do gênero, possam entender como ele pode ascender profissionalmente, né? É fazendo cursos, se especializando em determinada área, pelo tempo da empresa, enfim, deve falar mais de uma língua. O que é preciso para ele ser promovido, para ele ter um aumento, para ele ascender, seja vertical ou horizontalmente dentro daquela empresa? Também é preciso que a empresa olhe para as especificidades de cada cargo, né? Como é que cada cargo está relacionado? Como é que é o job description daquele cargo? As atividades que devem ser exercidas para o profissional que está alocado naquela função. Qual qualificação que aquele profissional tem? Se esses profissionais eles têm a mesma qualificação, se eles estão ocupando o mesmo cargo, prestando serviço para o mesmo estabelecimento, são observados os tempos de trabalho na função e na empresa, ou seja, os critérios estabelecidos pelo 461, se tudo isso está sendo observado e, com isso, garantindo o mesmo salário para empregados, na mesma função,
desempenhando o trabalho com a mesma qualidade técnica e para o mesmo empregador. Ou seja, a isonomia salarial está sendo observada hoje dentro da minha empresa? Se não está, o que eu tenho que fazer para ajustar esses pontos? Vamos fazer isso previamente, né? Vamos ter esse olhar criterioso para como está o meu quadro de empregados hoje, antes que a gente tenha aqui um prazo específico e curto para elaborar esse relatório. Acho que é importante esse período de ajuste para as empresas, né? E é isso providenciar também dados estatísticos sobre outras possíveis desigualdades, isso é específico, está no texto da lei. Então, novamente, a gente está promovendo a igualdade não só entre homens e mulheres, mas entre todos os profissionais qualificados para executar diversas funções dentro da empresa. Então, esses dados estatísticos, eles têm que prever possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade. Eu acho que a gente pode pensar muito em cruzar essa lei, né, com a nova regra do Estatuto da Igualdade Racial, que já determina que as empresas tragam os seus documentos, como as fichas de admissão, de demissão, dados, né, autodeclaratórios com relação à etnia e raça. Eu acho que daqui a pouco o governo vai cruzar esses dados e ver se o seu relatório está deixando transparecer o que realmente é a sua empresa, né? O retrato que você autodeclara no relatório está correto. Isso ele vai fazer facilmente cruzando esses dados, né? E mais um ponto importante, a gente tem que estar preparado e envolver também a equipe que cuida de LGPD na nossa empresa para poder preparar um relatório que proteja os dados das pessoas que estão ali, né? Então, há muito que se fazer e esse tempo, até que as regras sejam consolidadas, é importante para que a empresa se estruture. Probleminha aqui para passar o slide, mas já vai. A gente já falou um pouquinho aqui das penalidades que são impostas quando a gente não observa os critérios do 461, né? Elas sofreram um acréscimo com essa lei. As penalidades são bem divididas, a gente tem as penas, as multas para ofensa direta ao artigo 461 e penalidades para quem não cumprir as demais regras da Lei da Igualdade Salarial de critérios remuneratórios. Com relação ao 461, agora, o empregador fica sujeito, se sofrer uma reclamação trabalhista, não só a pagar as diferenças salariais devidas para o empregado que foi discriminado, né? Ao qual é devida uma equiparação salarial de benefícios. Ele também pode se ver condenado a pagar uma indenização por danos morais. E não fosse só isso, a ele pode ser aplicada a multa, né, que já existia, mas hoje majorada, de 10 vezes o valor do novo salário que o empregado discriminado deveria estar recebendo. E essa multa ela vai ser dobrada em caso de reincidência. Então, é preciso estar atento, porque hoje as penas são mais duras. E, falando ainda de penalidades, a gente tem as multas que podem ser impostas no caso da empresa não observar a elaboração do relatório de transparência. Então, nesse caso, pode ser aplicada uma multa administrativa pela empresa somente pelo fato dela não ter elaborado o relatório com valor correspondente a até 3% da sua folha salarial, só que limitado a 100 salários mínimos. Acho que, se não me engano, Rodrigo me corrigiu hoje, dá uns R$132 mil. Então, é uma pena severa, é importante que todos se preparem para estar com o relatório em dia, porque a fiscalização deve ocorrer e deve ser dura. E aí, preparado o relatório, a fiscalização observando que há uma desigualdade salarial de critérios remuneratórios dentro daquela empresa, a gente não sabe ainda como vai ser feita essa fiscalização, que mecanismo o Ministério do Trabalho e Emprego vai se utilizar para aferir se há essa desigualdade salarial de critérios de remuneração, mas isso acontecendo, a empresa vai se ver obrigada a implementar um plano de ação para corrigir isso, né? Para mitigar essa desigualdade. E esse plano ele vai ter que ter metas, prazos, vai ter que ser permitida a participação do sindicato de um representante dos empregados. E
pergunta-se muito, né? O que eu vou colocar nesse plano para demonstrar que eu estou mitigando essa desigualdade, né? Aí, de novo, a gente pode lançar mão do programa Emprega Mais Mulheres, né? Pensando na capacitação delas, com a suspensão do contrato de trabalho, ou então na flexibilização da jornada dela, e replicar isso para outros públicos, né? De diferentes etnias, raça, idade, mas temos a impressão que, em breve, isso tudo vai ser normatizado, regulamentado, porque é que ofereça maior segurança jurídica para as empresas neste momento inicial da lei, né, e de sua fiscalização. Mais adiante, a gente falando aqui sobre dúvidas que são trazidas pela lei, né, ela é nova, ela não é específica sobre diversos pontos, muito tem se discutido sobre a sua aplicação prática, enquanto a regulamentação não vem, né? Não só da fiscalização, mas também da elaboração do relatório de transparência, né? E os maiores pontos, em especial, são como equalizar, né? O caput do artigo 61, que fala precisamente da identidade de função, com a mesma qualidade técnica, com o artigo 1º da lei, que diz que você pode exercer a igualdade tem que ser garantida para quem exerce a mesma função ou entrega um trabalho de igual valor, né? Como a gente vai equacionalizar isso na prática? Qual vai ser o olhar da fiscalização para isso? Ela vai olhar a sua realidade empresarial, a comunidade daquela empresa e ver se no cargo de gestão, de liderança, a gente tem um número equânime de homens, mulheres, diferentes etnias, raças e religião. Ela vai ver se na linha de produção atividade de maior valor para a empresa tem uma pluralidade de indivíduos e se dentro desses indivíduos plurais os salários, a igualdade salarial e os critérios de remuneração são respeitados, eles sabem o que eles efetivamente têm que fazer para garantir a mesma oportunidade de ascensão dentro dessa empresa. Entendemos que esse deve ser o olhar da fiscalização, mas que ainda é preciso que se tenha regras claras para que a empresa pode saber, também tenha como saber o que é preciso fazer para estar regular. Então, muito se espera dos próximos meses aí com relação a isso. Como o Rodrigo disse no início, a lei já está em vigor desde o dia 4 de julho, o artigo 6º traz expressamente a determinação de que vai haver uma regulamentação da fiscalização, né? Isso deve acontecer no próximo mês, acho que não mais distante do que setembro, temos um concurso aí aberto para os auditores fiscais, então eles já estão se preparando para isso e a regulamentação deve estar saindo em breve. Nesse período, enquanto a gente ainda não tem isso, né, o que as empresas podem, fazer para se preparar até que a lei entre em vigor, né? Eu acho que o mais importante é a gente indicar uma equipe que vai ficar responsável à frente do tema, de preferência uma equipe multidisciplinar, como a gente já disse em outras oportunidades. Acho que o RH é muito importante, com a companhia do jurídico e de compliance, né? E realizar um estudo para identificar internamente as diferenças que já possam existir daquela empresa, se a gente tem mecanismos hoje para corrigir essas diferenças, né? Verificar como está o meu quadro de empregados, se a gente tem políticas claras de remuneração, se os meus empregados, independente da raça, do gênero, da etnia, ele sabe o que ele tem que fazer para ter uma avaliação correta, positiva e progredir dentro da carreira, né? Atualizar as políticas salariais, ser cautelosa na avaliação dos profissionais quando dá promoção, né? A gente tem uma justificativa plausível para dizer por que um homem foi promovido, por que o salário dele é diferente naquela função, em razão do tempo que ele está naquele cargo, que é diferente do tempo daquela mulher, apesar deles exercerem a mesma função, é em relação à qualidade do trabalho que ele entrega, ao volume de produção dele. Se a gente tem esse dado preciso, correto, justificável, isso não quer dizer que por causa do gênero também, por aquele profissional ser um homem e o outro ser mulher, ele não vai poder ganhar mais do que ela, mas a empresa tem que saber como justificar, saber que a oportunidade igual foi dada aos dois, naquele caso. E atualizar os treinamentos, né, sobre diversidade, sobre inclusão,
a importância de se ter uma equipe plural com oportunidades para todos. É importante que a gente já estruture esses treinamentos, não só qualificando gestores, mas capacitando a equipe como um todo, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente vê nessa lei que ela dá um mecanismo para os empregados também falarem, né? Ela dá voz aos empregados, porque você vai ter esses dados disponibilizados num relatório transparente, numa plataforma do governo, e você vai ter um canal de denúncia, né? Então, o empregado vai poder verificar no dia a dia, com dados reais, como é que está a realidade da igualdade salarial dentro da sua empresa, e vai ter um canal efetivo para denunciar, não só dentro da empresa, mas acredita que nos próprios órgãos fiscalizatórios, e sempre com a companhia do sindicato, né? Então, é muito importante que a gente utilize esse período agora para olhar para dentro de casa e ver como é que está a minha empresa, né? Como é que está a igualdade salarial de critério de remuneração hoje? O que eu posso fazer para melhorar o meu cenário e para me preparar para esse relatório de transparência? O primeiro ponto é o dever de casa, né, Cris? Acho que sim. Nesse primeiro, tenta ver se consegue aumentar esse slide para o pessoal conseguir dar uma olhada melhor, porque nesses primeiros passos. Saiu da apresentação? Saiu. Para mim tá. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Voltou? Voltou. Desculpa, pessoal. Esse slide, não, você abordou bem, acho que esse slide é bem interessante como primeiros passos, sim, né? O pessoal dar uma olhada, fazer o dever de casa, ver o que realmente está acontecendo internamente, se há a desigualdade, né? Então, acho que é bem nessa linha mesmo. Se já tem os dados para serem estudados, vocês precisam ainda coletar esses dados, né? Acho que isso é muito importante. Exatamente. Mesmo que hoje a gente não tenha como esses dados devem efetivamente ser disponibilizados pelo governo, né? Vamos verificar se a gente já tem mecanismo suficiente dentro da empresa, formação suficiente para entregar esses dados quando for necessário. Sim, até para evitar o efeito surpresa, né? Da mesma forma que essa lei veio, pode ser que haja alguma regulamentação rápida, né? Um protocolo, sim. Né? O concurso está aí, vai sair para auditor fiscal, acreditamos que vai ser mais um tema aí que as empresas vão enfrentar para fiscalização, enfim. A sociedade está de olho, né? Foi uma promessa aí do governo que saiu logo, enfim. Pois é, enfim, e-mail eletrônico, né? Então, os auditores estão mandando e-mails agora e já iniciando as notificações das empresas, então não custa colocar uma linha a mais ali nas solicitações e já se preparar, políticas internas, né? Já, enfim, ainda que não tenha expressamente na legislação, pode haver aí a competência deles e já criar algo, né, de cobrança, digamos assim. Tenho certeza que a Laura já está com esse olhar aí, né, Laura? Dentro da empresa dela. Eu sei que é uma empresa bastante atuante, por isso que o convite com relação à diversidade, à igualdade, não só entre homens e mulheres, a gente fala rotineiramente sobre isso aí, o escritório e a Laura, e acho que ela tem muito a contribuir com relação ao tema, até porque ela está no jurídico e também na área trabalhista e também no compliance, né, fala muito em ESG, e acho que a fala dela vai ser muito importante para essa manhã, Laura. Está com você. Obrigada, Cris. Eu vou agradecer, né, o convite seu e do Rodrigo. Acho que é fruto realmente, acho que de tantos debates, né, de tantas legislações que vêm surgindo, e aí aproveitando até vou compilar um pouquinho aí da fala de vocês, né, pontos importantes, né? O Rodrigo estava falando, né, do propósito da lei, e a gente tem que ter esse olhar, né, que a lei vem apoiando, né, cada vez mais as práticas de ESG, né, do S, do ISD. A gente tem leis surgindo, né, você bem colocou também, né, Cris? Então, teve ano passado o Emprega Mais Mulher, então, quer dizer, a diferença de menos de um ano de legislações apoiando todas as práticas, né, do S, né, do ISD. Aí um outro ponto importante que você colocou aí logo no início, né, então, o olhar profissional, olhar para o profissional. E então vamos falar um pouquinho, né? Acho que também todo esse material, né, também foi fruto, né, já de debates da gente já iniciados. Então isso é muito interessante, porque quando vem a legislação a gente está vendo aí as perguntas chegando
E são perguntas, às vezes, comuns a todo mundo, você bem colocou ali também, né, no slide anterior, que são as dúvidas, né, que estão surgindo com a legislação, mas, e também já o que a gente deve iniciar, né, já as orientações aí para as empresas, né, falando de um modo geral para todas as empresas. Então, no slide anterior que você colocou ali, né, o que vem aí já de fiscalização, e para a gente já se preparar para essas fiscalizações, não deixar para a última hora, porque às vezes pode vir a regulamentação já mais em cima da hora, né? Então é importante que todas as empresas já tenham essa organização, quem não tem, já começar a criar o mecanismo, né? Então é o tempo que a lei está dando também para essa maturidade interna das empresas, né? Para quem não tem ainda, né? Para as empresas que não têm isso desenvolvido ou isso em desenvolvimento. Então vem aí, né, o desafio sempre para atender, né, o S do ISD, né, as práticas, e aí a lei apoiando, a lei ajudando de certa forma, né, às vezes um pouco que a gente entende, às vezes um pouco atropelado, talvez, mas quer dizer, vai vir aí ainda a regulamentação, mas é importante que a gente entenda esse movimento. Então, esse desafio, né, do S, né, passa por uma administração transparente das empresas, responsável, né, a gente está falando de responsabilidade social, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Quando você falou lá, por isso que eu gravei aquela coisa, né, de olhar para o profissional, então a responsabilidade social que as empresas têm, que promova a diversidade da sua força de trabalho, além da proteção, bem-estar, capacitação e retenção de todos os colaboradores, né, independente de gênero, de raça, de etnia, origem, né? Então, e com isso, quando a gente fala, né, eu falo isso muito internamente, né, o ambiente saudável, ele gera produtividade natural, né? Então, é importante que as empresas também, né, tenham esse olhar, né? E a amplitude disso tudo, né? Quando a gente está falando em ambiente saudável, a gente está falando em produtividade também, né? Então a gente não está largando de lado a produtividade. Eu não sei se eu já coloquei tudo ali daquele slide anterior, Cris, você conseguiu voltar só para eu resgatar ali, você já... Opa. Pronto. E aí, que a Cris também já colocou, né, e o que é necessário também para toda e qualquer prática de ESG, né, é investir na gestão responsável e sustentável, né, das pessoas, né, que a gente tem, que a gente está gerindo. Certamente, né, incrementa os ativos da empresa e a visão da empresa no mercado, né? Como é a minha empresa no mercado? Como que a minha empresa é vista no mercado, né? O que as pessoas comentam, né? O que os ex-colaboradores que saíram por diversos motivos profissionais mesmo, né? De ascensão, enfim, de busca de ambientes diferentes, mas enfim, como que a nossa empresa é vista fora, né? E essa gestão, sem dúvida, né, passa por um olhar multidisciplinar, observando, né, as garantias legais que estão vindo cada vez mais fortes. Isso é bom, porque também orienta, né, faz uma orientação das empresas, as boas práticas de mercado para promover a empregabilidade, né, de todos em condições unânimes. Isso é importante que a gente sempre fale, né, sempre com observação de gênero, raça, etnia e origem. Vamos lá, Cris, pode passar aí para outra. Eu acho que, na verdade, tudo isso vai compilando tudo que o Rodrigo, né, e a Cris falaram, né? Então, como que a gente vai atender esse S do ISD? Então, tem que haver esse compromisso da empresa, né, para a adoção das ações que resguardem a igualdade entre os mais diversos e plurais trabalhadores, né, observando diferenças que existem e que bom que existem, e garantindo, né, empregabilidade nas condições de saúde, segurança, progressão profissional, que isso é importante. E aí algumas práticas que a gente pode aí, né, adoção de ações, né, análise de políticas de remuneração, benefícios, normas coletivas, contratos para promover oportunidades iguais entre os mais diversos públicos, a implementação de programas de oportunidade que garantam um quadro de empregados de forma plural, né, que a gente fala sempre, observando todas a igualdade,
independente, né, de crença, de raça, de gênero, de idade, de qualquer condição da pessoa, promovendo uma mudança cultural, né, que a gente estava falando, né, até antes, quando a gente estava montando, né, exatamente, a gente tem as diferenças, e que bom que existem as diferenças, né, e a gente como tem que elas ter esse olhar, enriquecem, né? como enriquecem, exatamente. Então, E aí assim, essa promoção... eu acho, Laura, eu acho, Laura, desculpa te interromper, mas que nisso a lei é feliz. Tanto a que nos traz ao debate hoje, como o programa Emprega Mais Mulheres. O plano não traz só obrigação de dados, não só penalidade, mas elas falam muito em capacitação de todos os empregados, né, não só da gestão, para acolher a diversidade, né? Seja o homem, seja a mulher, enfim, para que todos estejam juntos na busca por esse mercado de trabalho mais equânime. Então, é isso que você falou, é promover uma mudança cultural, né? É muito importante, isso tem que acontecer de mãos dadas aí com o cumprimento das outras regras da lei, porque sem a mudança cultural, acho que o resto fica mais difícil, né? Sem dúvida, e a lei está apoiando, né? Acho que a gente tem que olhar para a legislação é esse, é um olhar de apoio, a lei está apoiando, né? Isso. A gente precisa também das regulamentações. Exato. E você vê que a denúncia passa por todas as novas leis, o canal de denúncia, né? A transparência. Então, se a lei permite isso, né, Rodrigo, se ela dá voz para os empregados, que permite a fiscalização, eu acho que a mudança está mais perto de acontecer com maior efetividade. E se a gente for um pouco mais além em termos de legislação, né, Cris, e mal comparando aqui, a gente até fez um trabalho sobre um decreto, né, de 11.430 no Dia Internacional da Mulher, que criou cota para mulheres vítimas de violência violência doméstica, né, e ações de equidade entre homens e mulheres como critério de desempate para licitações no âmbito da administração pública federal. Então, assim, é um cenário que o governo federal vem já caminhando. Então, a gente está falando de programa, né, Mais Mulher, está falando da Lei 14.611, a gente teve essa legislação no âmbito da administração pública federal. Eu acho que alguém aqui citou também no chat a questão de LGBT e a alteração recente do Estatuto da Igualdade Racial, né, que agora as empresas têm que colocar um campo para aquela pessoa contratada ali, se autodeclarar, né? Exatamente, passando ali a responsabilidade para o IBGE, né, para fazer a pesquisa. Então, acho que o cenário, de fato, é de mudança. A legislação, né, que a gente está tratando aqui pode ser aprimorada, deve ser aprimorada, né? Tem a promessa, né, no próprio artigo 6º. Eu acho que o caminho é esse, né, das empresas, de fato, já se prepararem, porque o caminho está sendo nesse sentido. Exato, Rodrigo. Até a Ana Carolina traz uma pergunta aqui no chat: para quem deve ser enviado o relatório? Essa resposta a gente não tem ainda, está esperando a regulamentação. A gente sabe que ele vai ser publicado numa plataforma específica que o governo está criando para isso, mas como ele vai ser enviado, aonde ele vai ser, como a empresa tem que disponibilizar esse relatório, a gente ainda não tem essa resposta, Ana Carolina. Muitas ainda tem a dúvida, né, Cris, do Ministério da Mulher, né? Se você entrar no site do governo agora, o .gov, é uma pauta do Ministério da Mulher. Então, talvez, eu não sei, o relatório pode ser não só para um ou outro órgão, né? A necessidade. Então, pode ver, de fato. Acho que vai ter uma plataforma específica para ele, né? Eu acho que vai ficar ali. Eu senti muitas dúvidas aqui, pessoal. Cris, acho que é uma coisa importante, né? Só reforçar que eu já vi aqui subindo também, né? Algumas dúvidas acho que a gente já pode, antes que elas sejam sanadas, né? Volta a falar aquela questão da preparação, né? A gente já pode se preparar. Então, quando você estava falando da questão do canal de denúncia, né? A importância da utilização do canal, às vezes, que você já tem também, né? Divulgação do canal para esse fim, né? Então, divulgação desse canal já existente, voltado para o fim das denúncias, destaque, né, em relação, exatamente, fazendo destaque, né? A gente precisa cada vez mais, assim, a gente já falou, né, de um compliance robusto, né, na empresa, então a atuação robusta da empresa, e de forma de todas as equipes, né? Faz o comitê, né, um comitê interno, juntando as equipes, né, que você estava colocando ali, né, o RH, o jurídico, o compliance,
para fazer essa atuação já de agora, né? A gente está falando aí que você bem destacou, ele colocou um slide só para isso, né? De quanto que a lei já está em vigor. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Então já estamos no momento da gente se preparar enquanto vem aí, né? Estou vendo as perguntinhas só subindo aqui. Uma outra preocupação aqui quem trouxe foi a Mariana Laio. Como é que deve ser a participação do sindicato, né? No caso do plano para mitigação da desigualdade, quando ela é identificada por meio do relatório, né? Novamente, a gente não tem uma regra específica de como ele deve participar, mas uma vez aqui, né, a princípio, uma vez elaborado o plano, né, quando for apresentado para o órgão do governo, entende-se que deverá haver um convite formal para o sindicato acompanhar, né, a realização das metas, das etapas daquele plano, assim como de um representante dos empregados, que a gente não sabe ainda também como é que ele vai ser eleito para acompanhar esse relatório. A lei até traz, né, Cris, na hipótese de desigualdade, né, o parágrafo 2º do artigo 5º, né, que havendo a desigualdade, né, sendo constatada numa fiscalização, fica garantida a participação dos sindicatos, né, mas de fato não se sabe aí, não sei se como isso vai ser o convite formal e como vai ser eleito esse empregado para acompanhar. Isso ainda depende de regulamentação. Até se vai ser, né? Pode até ser objeto de negociação das empresas no futuro, né, de acordo coletivo, não sei se sindicato, de repente, vai querer, né, fazer constar eu acho que inicialmente a gente tem que aguardar como vai ser a regulamentação, né? Acho que não me anteciparia fazer não procurar o sindicato agora com essa pergunta, porque eu sei que eles estão bastante ansiosos também para implementar isso tudo, e muitos têm falado, como eu disse ali no início, em abrir um canal de denúncia especificamente para se verificar a desigualdade salarial dos critérios de remuneração, né? Tem algumas outras perguntas, acho que todas passam pela mesma dúvida, né? Que numa situação que há o mesmo cargo, mas com grades e níveis diferentes dentro daquele cargo, né? Como se fazer, como proteger? Acho que esse já é um problema que existe há algum tempo, né? A equiparação salarial, ela é um dos pedidos que mais se vê na Justiça do Trabalho, né? É um grande ofensor, mas é preciso, aí, de novo, ter um plano de cargos e salários bem definido, criterioso, transparente, para que você possa defender, assim, independente do cargo ser ocupado por um homem, por uma mulher. A gente tem até aí o artigo 2º que fala que quando você tem isso muito estruturado, né, o 461 se aplicaria, mas esse plano de cargos e salários, ele é efetivo, ele é aplicável na prática, né? Você pode defender com segurança que dentro daquele cargo tem diferentes níveis e as pessoas estão corretamente inseridas naqueles níveis, né? Porque elas cumpriram certos critérios de remuneração para dentro daquele nível. Então, eu posso defender que um analista 1 tem um salário diferente do analista 2, porque ele cumpriu certos critérios para estar naquela posição, ou seja, para ele passar para analista 1, ele tem o tempo de casa correto, ele fez determinado curso, ele entregou um nível de produção, uma qualidade técnica do trabalho dele diferente, então, sim, ele pôde passar para aquele próximo nível. Acho que esse é a grande questão, né? O dever de casa, você se preparar para ter que defender corretamente o seu plano de cargos e salários, e saber que ele era transparente e que desde o início o empregado sabia, independente do gênero dele, o que ele teria que fazer para progredir dentro daquela empresa, né? Para ascender profissionalmente, seja horizontal ou verticalmente. Nós tem muito disso. Acho que esses são os principais pontos. Muito se tem a discutir ainda sobre o tema, né? A gente vê que é um assunto que não pode ser visto isoladamente, temos diversas leis que permeiam, né, a igualdade de gênero, a pluralidade dentro do ambiente de trabalho. Então, é um momento de apreensão, porque a lei já está vigente, né, mas de que não podemos esperar só a regulamentação e as regras da fiscalização. Acho que a gente já tem muito dever de casa para fazer. Enfim, é um tempo que vai ser muito caro para as empresas, muito importante, e o debate está aberto. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, em especial do Rodrigo e da Laura aqui nessa manhã.
A gente vai disponibilizar a apresentação, a gravação do webinar para todos, a nossa comunicação já está cuidando disso, e espero ver vocês em breve num próximo encontro. Rodrigo, Laura, obrigada. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Obrigado, Cris. Obrigado, Laura. Foi muito bom participar. De fato, é um tema muito interessante que vai dar, né, mais discussão ainda, né? Dá para ver aqui pelas perguntas e pelos comentários, o pessoal preocupado com o e-social, preocupado para quem seria a multa, né, do parágrafo 7º, do novo parágrafo 7º do artigo 461, enfim, se é para o empregado, se não é, mas eu acho que é um tema ainda que a gente tem que reforçar, que as empresas têm que fazer o dever de casa, olhar para dentro primeiro, para depois se preocupar no atendimento dos requisitos, né? A partir do momento que você olha para dentro e faz o dever de casa, automaticamente você já está criando o seu cumprimento ali, as suas políticas de cumprimento dessa lei 14.611. Então, nesse primeiro momento, eu acho que essa é a recomendação mais forte, né? Reforçar que os requisitos do 461 já estão presentes, que a nossa legislação brasileira é forte, né? É boa, e que a ideia do governo federal, de fato, é implementar cada vez mais o combate à desigualdade salarial. A gente tem que pensar sempre nisso em primeiro lugar, né? Mas eu acho que é isso. Obrigado pelo debate, pela troca, foi muito bom. E espero que a gente consiga ainda trocar mais ideias sobre o tema, que certamente vai acontecer. É isso. Obrigada, Cris e Rodrigo, mais uma vez pelo convite. Boa semana para todos. Obrigada, pessoal. Um abraço. Até a próxima.